Olá, eu sou o William Lima, sou especialista na mudança comportamental das pessoas para que elas possam ter novos resultados e também especialista na transformação de modelo cultural de uma empresa. E venho fazendo vários vídeos para ajudar as pessoas a terem um modelo diferente de pensar, um modelo diferente de transformação. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito interessante, que é a motivação do colaborador. Só que antes de começar, eu vou te pedir para que você curta aqui embaixo, então dá o joinha aí para nós, dá uma força para esse vídeo ser mais visto e mais gente poder ter contato com isso. E se inscreve no canal, se inscreve para ter mais acesso aos meus vídeos. Bom, a pergunta que eu mais escuto é: William, como é que eu faço? Eu tenho um colaborador que está desmotivado, eu tenho uma equipe que não está motivada, eu não sinto que eles estão tão motivados, o que eu tenho que fazer? E a gente às vezes não para pensar o que é motivação, né? Motivação nada mais é do que o que o próprio nome já diz, é ter um motivo para ação, é você ter um motivo para agir. E aí sim a gente pode se perguntar o que alguém pode ter como motivo para agir. E existem dois fatores que são os mais importantes que a gente pode utilizar a nosso favor e consequentemente a favor do colaborador para que ele tenha um motivo para agir. Um deles é o propósito que essa pessoa tem, qual é a direção que ela quer alcançar, quais são os objetivos, quais são as metas. E parece simples, né? Acho que todo mundo fala, mas propósito, é só entender o propósito. Gente, não é tão simples. Quando você está falando de entender o colaborador, entender o propósito dele, a gente tem uma tendência da gente usar a nossa mente, a gente usar o nosso padrão mental para imaginar qual que é o propósito, qual que é o objetivo dele. Então, é muito comum eu ouvir dos líderes, dos gestores, assim: pô, William, mas eu faço isso. Eu vivo falando para eles que se eles focarem, eles vão poder ser promovidos, que eles vão poder crescer, que eles vão poder ganhar mais. Mas quem foi que falou que isso é um propósito para essas pessoas? Quem foi que falou que esse colaborador dele que está desmotivado realmente é motivado por promoção, realmente é motivado por ganhar mais? Percebe? Então aqui a gente precisa entender o que para esse colaborador é importante. O que ele olha e fala, para mim o importante é o quê? Então, para a gente poder entender essa coisa do propósito, a gente tem que entender valores. O que é valor para um ser humano? Cada um de nós, e aí eu vou ter que explicar um pouquinho, a gente vai vivendo a vida e vai experimentando uma série de coisas durante a nossa história, durante a nossa infância, adolescência, juventude, e isso vai fazendo com que a gente crie um modelo de valores. É como eu enxergo o que é valor para mim. O meu modelo de valores é diferente do teu modelo de valor, que é diferente do modelo de valor de quem está aí do teu lado. Por que é diferente? Porque as experiências, as doutrinações, as vivências fazem com que eu tenha uma interpretação de tudo e passe a enxergar mais valor em uma coisa do que outra. Faz sentido isso para vocês? Então, por exemplo, de repente você pode ter uma pessoa ou um colaborador, vamos imaginar que ele, não você olha, mas vamos imaginar que ele te descreva. Ah, se eu fosse fazer uma escala de valores, em primeiro lugar estava a minha família. Em segundo lugar, segurança. Em terceiro lugar, honestidade. Em quarto lugar, está a amizade. Então ele vai dizer algumas coisas que para ele é valor, para ele é importante. E se você perguntar para ele assim, tá, se esses são os seus valores, me descreve o que são os seus objetivos que estão ligados com esse valor. Então ele vai dizer, bom, o objetivo número 1 meu é, eu preciso dar um conforto para minha família, percebe? Eu preciso dar uma escola boa para os meus filhos, eu preciso garantir que o lar que a gente mora seja bom, eu preciso garantir que a educação, preciso garantir... Então ele vai descrevendo coisas que você percebe que estão ligadas com o valor número 1 dele, que é a família. Depois, qual outro objetivo? Daí ele vai descer, ele fala, bom, outro valor é garantir a segurança deles para que eles estejam bem. Vamos dizer que abaixo disso estava lá a profissão, então ele vai dizer, outro objetivo é crescer, é me desenvolver, é ser promovido. Só que aí que está a questão. Esse é o modelo dele, é a linha de objetivos dele, inclusive a prioridade de objetivos dele. Você pode ter do lado dele um outro colaborador que a linha, né, o modelo de padrões de valores dele é totalmente diferente. Então ele vai descrever assim, primeiro lugar, eu tenho que ter justiça. Sem justiça eu não sobrevivo. Então tem que ter justiça, honestidade, integridade. Então ele vai descrevendo valores que estão numa sequência diferente do outro. Você pode ter um quarto, um terceiro, por exemplo, que ele descreve o seguinte, em primeiro lugar está a minha fé.
Deus. Deus está em primeiro lugar. Esse é o primeiro valor. Então nada pode estar acima disso. Ah, William, mas eu não estou entendendo por que você está mostrando para a gente que cada pessoa tem uma escala de valores diferentes. É simples. Se você for observar, esse valor principal dele acaba ditando os comportamentos dele na maioria das vezes. Então imagina alguém que o primeiro lugar tá a fé dele, tá ali. Se você fizer qualquer sugestão, qualquer mudança, qualquer transformação que para ele, na mente dele, ele enxerga que vai contra o valor principal dele, que é fé, ele automaticamente para de querer, ele não fica motivado a fazer, percebe? Ah, William, tá legal, agora eu entendi. Então quer dizer que de repente aquele cara que é família, se ele perceber que algo que eu estou pedindo vai botar em risco a família ou a segurança, ele não vai ficar motivado. Exatamente. Aquele cara que falou, em primeiro lugar tem que estar em justiça, se eu pedir alguma coisa que ele enxerga que é uma injustiça, ele vai estar desmotivado. Exato. Tá legal. E como é que usa isso então a nosso favor e a favor dele? É simples. Você precisa ter um nível de conversa e de intimidade, não que você vai ser íntimo dele, mas você vai entender teu colaborador a ponto de entender quais são os valores dele. Então existem várias perguntas que você pode fazer. Você fala assim, por que é importante para você trabalhar aqui? Por que é importante o cargo seu? Por que é importante para você crescer? E essas respostas do que é importante, ele vai dar o valor, entende? Ele vai dizer, porque daí eu sou reconhecido, ou porque daí eu sinto que eu estou crescendo, o valor dele é sentir que está crescendo, percebe? E aí você vai poder usar esse valor que você entendeu dele como um direcional do seu discurso para que ele perceba que fazer a função gera o valor. Então, vamos dar um exemplo. Imagina alguém que você reconheceu, ele disse para você que o valor principal é a família. E aí ele já disse que o objetivo dele é dar um conforto para a família e tudo mais. Se você conseguir demonstrar para ele que se ele focar nas vendas, que se ele focar na ação dele, se ele focar na meta dele, ele vai ganhar mais e com isso ele vai poder ajudar a família, você está gerando para ele um objetivo que é motivador, percebe? Por quê? Porque está ligado no propósito dele. A mesma coisa se você tem um colaborador, por exemplo, que quando ele diz a importância dele, toda hora ele fala da importância de crescer, sentir que está crescendo. Você vai ter que descrever a função dele, a tarefa dele, o que você precisa que ele seja feito, como sendo algo que atende esse objetivo. Então, por exemplo, se você continuar crescendo, se desenvolvendo dessa forma, se você focar em fazer essa tarefa para mim, demonstra para mim que você tem potencial para crescer, você tem potencial para se desenvolver, e inclusive eu vou enxergar você diferente. E aí ele olha para isso, mas isso eu estou crescendo, isso eu estou me desenvolvendo. Então percebe a importância de você conseguir fazer uma linha de raciocínio para ele, que tem a ver o que ele vai executar com os valores e consequentemente com os propósitos dele? Porque, gente, tem muita gente lá hoje no dia a dia, seja nas farmácias, como a maioria dos meus ouvintes, né, que são o público de farmácia, seja dos gestores pelo Brasil, tem várias outras áreas, que me comentam exatamente isso. Eles falam, eu sinto que a pessoa está muito desmotivada. E eu pergunto por quê, ele diz, porque quando eu pergunto por que ele está desmotivado, ele começa a me descrever o quanto é chato fazer o trabalho dele, as dificuldades do trabalho, algumas questões que ele não gosta. Mas vamos combinar o seguinte, gente, não existe trabalho onde 100% do que você vai fazer é motivador, 100% é ótimo de se fazer. A mesma coisa me perguntam, eles falam, William, você está 100% do tempo motivado quando você está trabalhando? Eu falo, não. Por que não? Eu falei, porque é o seguinte, tem certas tarefas dentro da minha própria função que não são motivadoras. Exemplo, acordar 3 horas da manhã na segunda-feira para pegar um voo para ir para algum lugar do país para palestrar para alguém. Isso não é motivador para ninguém, percebe? Agora, isso não quer dizer que eu faço com má vontade, percebe? Por quê? Porque nessa hora eu consigo enxergar o seguinte, voar para outra cidade, ter que acordar cedo para pegar um ônibus, para pegar um avião, para voar para outra cidade, gera que propósito para mim? E aí vem a motivação em executar, não que seja motivador acordar, não que seja motivador pegar o ônibus, mas é motivador alcançar o objetivo que isso leva. E aí que está a sacada. O que acontece com esses colaboradores que vivem desmotivados é que eles ficam olhando para a direção errada. Ele fica olhando para o desafio da tarefa, a chateação de fazer tal coisa, o quanto é cansativo, e eles só fazem isso porque eles não conseguem enxergar atrás dessa coisa chata o que vai vir, o que vai vir de retorno, o que vai gerar de transformação para mim como função, como tarefa. Então você, que é líder, você precisa
fazer esse movimento, reconhecer assim, ó, esse colaborador está desmotivado porque ele está olhando para onde? O que ele está olhando que está desmotivador para ele? Então ele vai dizer o horário, ele vai dizer as tarefas, e aí você precisa mostrar para ele o seguinte, o que fazer essa tarefa que é chato, acordar nesse horário, linka para ele alcançar o objetivo, a meta, o propósito, que é aquilo que traz o valor que ele tanto espera. Se você fizer isso muito bem feito, com certeza você vai ter um nível de comunicação com o teu colaborador, não que você vai motivá-lo, mas você vai ser capaz de mostrar um cenário, ampliar a visão dele sobre aquela tarefa, e ao olhar para essa tarefa diferente, ele consegue enxergar diferente, entende? Ele vai olhar assim, pô, faz sentido, se eu faço isso, eu ganho mais, se eu ganho mais, eu consigo ajudar minha família. Faz sentido, se eu faço a tarefa dessa forma, eu demonstro o meu potencial para a empresa e isso vai me dar mais chance de crescer. Então, você cria uma cena que ele, ao enxergar, faz com que ele tome a decisão de se motivar. Eu sempre digo para as pessoas que motivação não é uma coisa que você coloca na pessoa, é uma coisa que ela tira de dentro dela, mas que você pode ajudar ampliando a visão, percebe? Você comunica para ele alguma coisa que quando ele enxerga diferente, ele fala, olha, faz sentido, então eu preciso fazer, eu preciso me dedicar, eu preciso focar. Agora, uma pergunta que normalmente as pessoas me fazem também é o seguinte, William, tá, mas e quando o cara não quer se motivar? A gente precisa entender uma linha bem tênue que existe nessa história. Todo ser humano, se alguém fizer para ele uma ampliação de visão que ajude ele a enxergar que executar aquilo realmente vai atender o propósito dele, vai atender os valores dele, com certeza ele vai ficar motivado para agir. Acontece que dependendo da pessoa, dependendo da história que ela teve, dos problemas que ela teve, de como ela enxerga a vida, é muito mais difícil da gente reconhecer o que é valor para ela, o que para ela é importante. E por isso é mais difícil de você fazer esse papel de líder. Então sim, pode acontecer de você ter um colaborador que você vai fazer vários inputs, que você vai comunicar várias vezes e mesmo assim não vai tocar onde precisa, ele não vai ter a ampliação necessária e ele não vai se motivar, ele vai ficar estagnado, ele não vai querer executar. William, quer dizer que eu sou o culpado? Não, ninguém é culpado 100% de nada. Você tem a sua parcela de não ter a capacidade de fazer ampliação de visão, mas ele tem a parcela de escolher tudo que ele escolhe para não motivar, percebe? Agora, a pergunta que eu mais escuto é, então quanto tempo eu tenho que ficar fazendo isso, William, tentando motivar um colaborador? E a resposta dessa pergunta, dessa parte da motivação é, por quanto tempo você consegue manter um colaborador desmotivado, não executando a função dele, portanto, não entregando o resultado esperado, sem colocar em risco esse negócio, a tua empresa ou a tua função? É essa resposta que você vai dar que vai te dar o tempo. Então você fala, no máximo 2 meses. Eu posso ficar uns 2 meses com o cara desmotivado. Mais do que isso, vai começar a impactar, a minha imagem vai começar a ficar ruim. Então você já sabe por quanto tempo você pode se dedicar. Tem certas funções, certas tarefas de confiança em que eu já vi gente ficar meses, às vezes 1 ano, recuperando um colaborador e aí aquela pessoa pega no tranco e ela começa a se desenvolver. Se ela tivesse em outra empresa, com outra visão, talvez ela não ia ficar todo esse tempo. Ela seria demitida. Por quê? Porque a gente só é demitido quando a gente não está entregando a nossa função. Não está entregando o resultado esperado, percebe? Então eu, como líder, eu preciso ser capaz de fazer essa identificação. Qual é a função desse colaborador, o que se espera dele e se ele está entregando. Não está entregando, é por falta de motivação ou é por falta de conhecimento? Se é falta de conhecimento, eu vou treinar, eu vou educar e aí ele vai fazer. Não, mas ele sabe, só que ele não está fazendo, ele está desmotivado. Legal, então eu vou começar a reconhecer qual que é o valor que ele tem, para daí, diante desse valor e dos propósitos dele, fazer um link entre o que eu estou pedindo e a entrega desse valor, dessa função para ele, desse propósito de vida para ele. Se mesmo assim, depois de vários tempos, você está fazendo esses inputs e ele não está se motivando, você tem que se perguntar, por quanto tempo eu aguento? Por quanto tempo esse setor aguenta ter esse cara sem entregar o que tem que entregar? Aí sim você vai poder falar, então eu vou fazer isso por quanto tempo? Por 1 mês? Por 2 meses? Por 3 meses? E aí quando chega no final desse processo, meu conselho, não sei se deve dar conselho, minha dica é, você vai olhar para ele e conforme você vai fazendo esses inputs, você precisa ir abrindo o olho dele para perceber o seguinte, fulano, olha só, você tem uma função.
Essa função, ela pede para você a execução dessas tarefas e da entrega desses resultados. E você hoje, como que está a sua entrega? Se você sentir que tem espaço, você pode perguntar para ele como que você sente que está a entrega sua dessas funções. Se não tiver espaço, aí você vai fazer o seguinte, você vai dizer, ó, você não está entregando essa função, esse resultado. Você percebe isso? Percebo. Então eu preciso que você se desenvolva, eu preciso que você se dedique para entregar. Vamos fazer isso? Ó, por que é importante? E aí o porquê que é importante, você linka com o propósito, com os valores dele. E aí você vai fazendo os inputs 1, 2, 3 vezes, não funcionou, ele não quis, cada vez você vai abrandando, vai ficando mais firme esse posicionamento. Depois de 3, 4 vezes, chegou naquele intervalo que é o que você determinou, você vai chegar nele e vai dizer, fulano, olha só, a partir de agora eu não preciso mais das tuas funções, você pode passar no RH, você vai fazer o desligamento lá e aí a partir de agora você não faz parte do quadro mais da nossa empresa. E depois você lida com isso, depois você lida com reclamação. Não caia na armadilha de ficar dando volta, hein? Cuidado com gente que fica dando volta. Ele já entendeu que ele não entregou a função, você já fez várias vezes o input, agora não é hora mais disso, agora é hora de simplesmente comunicar que não precisa mais dele e desligar o colaborador. Esse é o melhor caminho, percebe? De você reconhecer o propósito, reconhecer o valor, fazer o input caso seja isso. Ah, William, mas não é, ele não está desmotivado, é falta de conhecimento. Então é treinamento, então é você treinar. Se você fizer isso, eu garanto que você tem muito mais chance de desenvolver o colaborador e ele se tornar alguém que vai, inclusive, te admirar porque você fez ele sair de uma armadilha mental onde ele estava desmotivado, sem fazer a tarefa e correndo o risco de perder o emprego. Agora, meu convite para você, comece a observar você, faça uma auto-observação para perceber o seguinte, quais são os momentos que eu fico desmotivado no meu trabalho. E você vai perceber que é aqueles momentos que você está focando na dificuldade, no problema, no quanto é difícil fazer algo, ou da não ajuda dos outros, ou a falta de estrutura. E provavelmente você está desmotivado porque você está esquecendo de olhar o seguinte, mas passar por cima dessa falta de estrutura vai me levar aonde? Saber lidar com essa falta de suporte do meu chefe vai me levar aonde? E aí você vai olhar o teu propósito de vida também, o que te motiva, e as chances são que você vai ficar menos desmotivado e mais focado para executar. Esse é o caminho para qualquer colaborador se automotivar e fazer o seu input para ajudar o colaborador a se motivar. Você como líder pode desenvolver isso, não vai ser fácil no início, por quê? Porque a gente vai aprendendo como que a gente aprende a entender o propósito, como que a gente aprende quais são os valores do colaborador, e aí sim a gente consegue ir como que alinhando o nosso modelo de perguntas para ir aprendendo. Ah, agora eu estou entendendo como é que eu reconheço o que é importante para o colaborador, o que é importante para ele. E aí eu também tenho que exercitar como é que eu uso isso no meu discurso, então isso também é exercício. Então cuidado para não cair na armadilha e tentar 1 ou 2 vezes e falar, ah, não sou bom para isso. Ninguém é bom para isso. A gente aprende a ser líder e aprende a se desenvolver. Tudo depende de tomada de decisão. Eu quero liderar, eu quero ser capaz de liderar essa pessoa. E é isso que vai fazer de você um líder para a sua equipe, para a tua empresa e faz você aquele tipo de colaborador indispensável para uma empresa. Por quê? Porque você agrega, porque você soma e você transforma o modelo de desenvolvimento da tua empresa, do teu negócio. Bom, fico aqui então com esse, espero ter somado para você. Mais uma vez vou lembrar, curte aqui embaixo, se você não curtiu ainda, curte aqui embaixo. Por que é importante curtir? Porque quando você curte, você comunica para o YouTube que esse assunto é importante, ele é relevante para as pessoas. E quanto mais gente curtindo, mais o YouTube vai mostrar para mais gente que também se interessa por esse tipo de assunto. Então você está ajudando outras pessoas a ter esse contato. E claro, se inscreve no canal, por quê? Porque daí você vai ter acesso a novos vídeos como esse, onde eu vou te trazer um assunto, e esse é o meu objetivo, trazer assuntos que te agreguem, que façam você se tornar uma pessoa que autolidera e, consequentemente, lidera as pessoas que estão à tua volta, e com isso transformar o resultado seu, da tua equipe e da tua empresa. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo, até semana que vem, um abraço.